Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Nesta aula vamos falar a respeito das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos da aula: conhecer os conceitos de seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo. Relacionar as medidas de ângulos e lados, utilizando-se das razões trigonométricas. E resolver problemas geométricos aplicando essas razões trigonométricas. Razões trigonométricas. Temos um triângulo retângulo, já conhecemos a hipotenusa e os catetos. Agora nós vamos trabalhar com um ângulo que nós estamos chamando de alfa. Esse ângulo alfa, ele vai diferenciar os catetos. Nós temos um cateto que é adjacente a alfa, que está do lado do ângulo alfa, né, que também forma o ângulo alfa, e nós temos o outro cateto que é chamado de cateto oposto em relação ao ângulo alfa. E aí nós definimos as três razões trigonométricas para o ângulo alfa. Então, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, é uma definição. Nesse caso, o seno do ângulo alfa, o cateto oposto é o A e a hipotenusa é o C. O cosseno de alfa é definido como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é B, B dividido por C. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, é A sobre B. Tabela dos arcos notáveis. Novamente está aí o nosso triângulo retângulo, né, de ângulo θ agora. Né, nós temos aí a hipotenusa, o cateto oposto ao θ e o cateto adjacente ao θ. Resumir um pouquinho as três razões que nós definimos, né? Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, coca. Esses são os arcos notáveis para o triângulo retângulo. São os arcos de 30 graus, 45 e 60 graus. E aí estão os valores das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então, o seno de 30 graus, 1 meio. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Nós vamos estar utilizando os valores da tabela na resolução de problemas. Vamos ver, então, as aplicações. Exemplo 1, calcule a altura que o avião se encontra do chão. É dada a figura. Reparem que nós temos aí um ângulo, né? Um ângulo formado de 30 graus e a hipotenusa nossa equivale a 100 metros. E a gente quer saber a altura H, ou seja, nós queremos saber o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, lembrando que nós temos as três razões trigonométricas, precisamos definir qual das três que nós vamos usar. Então, nós temos o valor da hipotenusa e queremos calcular o cateto oposto. Quem trabalha com cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, nós vamos estar calculando o seno referente ao ângulo de 30 graus. Lembrando dos nossos valores, né, dos arcos notáveis, que nós vamos precisar dessa tabelinha. O seno de 30 graus, o cateto oposto é H, a hipotenusa vale 100, nós substituímos, e o seno de 30 graus na tabela vale 1 meio, então nós igualamos a 1 meio. E agora nós vamos multiplicar em cruz para calcular o valor do H. Então, 2 vezes H igual a 100 vezes 1, que dá 100. Pega 100, divide por 2, o H vale 50 metros. Então, a altura do avião é de 50 metros. Vamos para um segundo exemplo.
calcule o valor de x e y na figura. Novamente, nós temos aí o nosso triângulo retângulo, ângulo alfa de 30 graus. O x é o cateto oposto, o y é a hipotenusa. E temos o valor do cateto adjacente. Então, novamente, nós colocamos aí as razões trigonométricas. Vamos primeiro trabalhar com a tangente de alfa, né, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Assim, a gente vai estar calculando o valor do x. Lembrando que nós vamos precisar dos valores da tabela. Vamos substituir, então, o cateto oposto por x, o cateto adjacente por 9 raiz de 3 e a tangente de 30 na tabela, raiz de 3 sobre 3. Agora eu multiplico em cruz para achar o valor do x. Então, 3x igual a 9 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 deu raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 9 é 27. 27 dividido por 3, o valor do x é 9. Vamos agora calcular o valor do y usando o cosseno do ângulo alfa, do ângulo de 30 graus, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é 9 raiz de 3, a hipotenusa é y. E o cosseno de 30 equivale a 1/2. Substituindo então, né, pegamos o valor da tabela, substituímos, multiplicamos em cruz. Então, y vezes 1 deu y, e 9 raiz de 3 vezes 2. O valor do y, 18 raiz de 3. Essa é a tabela trigonométrica para os ângulos de 1 grau até 90 graus. Né? Essa tabela a gente não decora, pessoal. Essa tabela tem em todos os livros, né, que envolvem esse assunto. Né? E se a gente estiver usando um ângulo que não é notável, que não é 30, nem 45, nem 60, vocês vão ver que o exercício ele vai fornecer os valores de seno, cosseno e tangente. Então vamos ver uma aplicação quando o ângulo não é notável. Calcule o valor de S na figura. Temos agora um ângulo de 57 graus. Tá? O S é a distância, né, entre a antena parabólica e o satélite, ou seja, a hipotenusa. O satélite está a uma distância de 839 quilômetros do chão. Ok? Formando o ângulo de 57 graus, reparem que a questão já fornece os valores de seno, cosseno e tangente para o ângulo de 57 graus. A gente precisa ver qual das razões trigonométricas nós vamos usar. Lembre-se que eu quero calcular o S, que é a hipotenusa, e tenho o cateto oposto. Cateto oposto com hipotenusa, vamos usar o seno. Vamos substituir, então, o cateto oposto por 839, a hipotenusa é S, e o seno de 57, vamos pegar lá o valor aproximado que ele dá, 0,839. Ok? Multiplicando, então, cruzado, né? Vai ficar aí, ó, o S que multiplica 0,839, o 0,839 já passou dividindo, e essa divisão é igual a 1000 quilômetros. Chegamos ao final desta aula, falamos das razões trigonométricas de um triângulo retângulo, ou seja, seno, cosseno e tangente. Procurem fazer os exercícios propostos, participem dos plantões para tirar as suas dúvidas. Uma boa semana para vocês e até breve.